Olha, então, muito boa tarde a todos que estão a nos ver aqui no Jornal Miro Online. Tenho o prazer de ter aqui na minha frente, no outro lado da Câmara, infelizmente não pode ser presencial, né? O Paulo Grego, presidente do Domus Nostra. Muito boa tarde, Paulo. Eu gostava que você pudesse nos dizer um bocadinho, antes de mais nada, como é que a família Domus Nostra tem conseguido conviver desde o princípio com a Covid-19. Boa tarde, Francisco, e boa tarde a todos aqueles que nos vão acompanhando e que vão acompanhando a Miro Online. E em resposta à tua primeira questão, a dizer-te que vamos vivendo quase como toda a gente, com um aprendimento diário, uma vez que uma aprendizagem diária, uma vez que ninguém esperava ou perspectivava o final da época de 2019-2020 desta forma, totalmente inédita para nós, como julgo para toda a gente que tem acompanhado esta situação, e por isso estamos agora a tentar reerguer o máximo aquilo que ficou por fazer e claramente a pensar já na próxima temporada, que é aquilo que nos resta, que é começar a trabalhar e pensar já na próxima temporada. Falamos logicamente de futsal, que é o carro-chefe do clube, logicamente, mas há outras atividades, né? Até atividades físicas. O pessoal, por exemplo, da pescaria, por exemplo, como é que esse pessoal absorveu? Foi fácil lidar, não com a situação em si, mas perceberam rapidamente que não havia outra hipótese senão aguardar por os melhores dias? Sim, acho que toda a gente teve uma consciência muito rápida daquilo que aí vinha e do que estávamos a passar, e portanto no dia 10 de março tomamos as primeiras medidas de encerrar o pavilhão a toda a atividade esportiva do futsal, inicialmente da formação e depois no próprio dia, mais tarde, para os séniores também, quer femininos, quer masculinos. Depois todas as outras atividades que gravitam à volta do Domus Nostra, como sendo a própria pesca, que estava a começar a época de estreia na primeira divisão nacional, o hip-hop, o karaté, as aulas de informática para adultos, todo o grupo folclórico, o grupo de faces, todas essas atividades estão oficialmente encerradas desde a sexta-feira, dia 13 de março, em que as nossas instalações fecharam por completo e apenas um ou outro elemento da direção as tem frequentado primeiro para zelar por elas, para ver como estão, e como já tinha dito, há 2 semanas para cá começamos novamente a reunir com todas as diferentes adaptações que esta nova realidade nos impõe. Mas voltando à questão inicial, foi com alguma facilidade que toda a família da Nostra aceitou esta realidade, que as coisas teriam que ser suspensas por tempo determinado. Mas por acaso resta uma atividade que o Domus Nostra tem cumprido, que é o eSports, né? Que é uma atividade que não envolve, pode ser feito em casa, logicamente, são desportos através da internet, né? Essa novidade, vamos dizer assim, calhou bem acontecer nessa altura, não é? Porque, ao fim e ao cabo, não ficou totalmente fechado o clube, ficou na parte física, mas o clube continua ativo de alguma forma, né? Sem dúvida, e essa ainda bem que referes, que eu estava aqui a cometer uma grande injustiça para com os colegas do eSports. Essa foi uma feliz coincidência de que logo, quando vamos arrancar com esta nova secção, que foi apresentada em fevereiro, acontece uma situação completamente atípica em que nos priva de toda a atividade, com exceção de esta que pode continuar a exercer. E bem, portanto, esta jovem secção, a mais jovem secção do Domus Nostra dos eSports, além de ter feito alguns jogos, alguns torneios de forma amigável, digamos assim, e oficiosa, já teve duas atividades, uma delas individuais, e com o nosso atleta Alexandre Marieta, e outra com a equipa do Counter-Strike, em que já tiveram também uma participação numa competição, e daí que foi uma feliz coincidência e que pelo menos não nos privou de estarmos totalmente sem atividade,
e posso dizer, Francisco, que estas 2 ou 3 atividades que os eSports tiveram um acompanhamento extremo, porque os adeptos dos homens, os últimos, os homens estavam ávidos de saber notícias do seu clube, e posso dizer que a rede social, na altura em que estas competições ocorreram, foram novamente como se de uma outra competição, digamos que mais profissional, tivesse a acontecer. Muito bem. Só faltou foi ter o Pedro Gol com aquela bandeira enorme, né? Agitador, né? Também temos a fazer conta de, em breve, podermos também organizar nós próprios, dentro do nosso pavilhão, uma grande jornada após eSports, e aí também vai haver bancadas, com certeza. Sim, senhor. Isso é uma excelente ideia. Bom, agora vamos voltar um bocadinho, vamos falar um bocadinho de desporto mesmo em si, aquele que se joga das quadras, né? As equipas primeiro, como você falou, as equipas da formação, depois os sêniores, tanto masculino como feminino, tiveram que encerrar as épocas abruptamente. A verdade é essa. Como toda a gente já falou um bocadinho de como é que reagiram, mas eu pergunto para você, o que se, baseado naquilo que vimos até o fim dessa época, o que podemos esperar do Domus Nostra para a época 2021 e 2022, 2020 e 2021, desculpa, que nem sequer sabemos quando vai começar, né? Como é que consegue se encaixar nesse tempo? Não temos nesse momento nada definido, mas ao mesmo tempo temos que ir definindo, não é? Como é que se faz isso? A grande incerteza, e puxando aqui a cassete um bocadinho atrás, a grande incerteza começou logo a partir da nossa tomada de suspensão das atividades, que inicialmente era uma suspensão, mas tínhamos a garantia quase total que iríamos voltar a competir ainda durante esta época, porque estávamos longe de imaginar esta anormalidade em que estávamos a entrar. E, portanto, quase que sem hipótese de nos despedirmos e sem avisar os nossos atletas, interrompemos as atividades, mantemos algum contacto através dos canais que durante a época usamos, os grupos privados do Facebook, os telemóveis e por aí fora, entre os nossos treinadores e os nossos atletas ou os seus pais, para que, qual foi a primeira preocupação? Criar um plano de treinos para que quando voltássemos à competição nesta época não se notasse tanta decalagem deste tempo de paragem que nós perspectivávamos de 10, 15 dias, 3 semanas no máximo. Depressa percebemos que estávamos completamente enganados e que muito provavelmente na época 19-20 já não voltaria a haver competições, com muita pena nossa. Daí que o nosso foco passou logo a ser informar os nossos atletas e os pais de que isso quase certeza que ia ser uma realidade e que contávamos com todos, treinadores, atletas e encarregados de educação para a próxima época. Foi isso que fizemos logo a seguir à saída da comunicação oficial, primeiro da Associação de Futebol de Coimbra, em que finalizou as épocas de todas as competições de formação, e a partir desse momento foi um dado adquirido para nós de que a época tinha terminado. Depois, ligeiramente mais tarde, a Federação Portuguesa de Futebol informa-nos também o mesmo para o escalão sénior masculino, e foi a bandeira de xadrez sobre a época 19-20 no que ao futsal diz respeito. Então aqui só havia um caminho. Sabíamos que nós iríamos continuar, não sabemos se vai ser na época 2021, se na 21-22, quando é que sabemos, continuamos a não ter essa certeza. Queremos acreditar muito que vai ser para breve, que vai ser em setembro, ou em outubro, ou em novembro, ou em janeiro, e portanto só há uma forma de responder a esta incerteza. É pensarmos que vai começar nas épocas normais e ter tudo preparado para começar na altura normal, que será ali a meados de setembro, as competições oficiais. Por isso, vamos preparar todas as equipas técnicas e todas as equipas de formação também de jogadores para que estejam preparados para meados de agosto, finais de agosto, poderem começar a treinar, sabendo nós que isso com grande probabilidade não acontecer, porque vamos ter que esperar pelas diretrizes quer da Direção-Geral de Saúde, quer da Associação de Futebol e da Federação Portuguesa de Futebol. Mas a única coisa que nós nos estamos constantemente a perguntar é quando é que vai ser e vamos estar a fazer isto, quando se calhar depois vamos adiar, partimos do princípio que vai ser uma época normal. E estamos a preparar estas coisas como para uma época normal, com a grande vantagem que estamos a jogar na antecipação. Em época nenhuma até hoje, em início de maio, estávamos a preparar a próxima época, por esta altura estávamos cheios de jogos, com 7, 8 jogos por fim de semana a decorrer, portanto não estávamos a pensar na próxima época. Neste momento estamos completamente focados na renovação dos atletas, completamente focados na constituição das equipas técnicas e dos corpos diretivos para cada uma das equipas técnicas e
claramente em assegurar a nossa continuidade no próximo ano nas diferentes competições e até com algumas novidades que podemos também conversar um bocadinho mais à frente. Mas há aqui um pormenor que chama-se logística. Se formos pensar um bocadinho mais friamente, quanto mais tempo demorar para começar, né, mais achata o tempo para um dia acertar os calendários para a próxima época, para a época 2021, 2028, 2022, começar a tempo e horas como é normal, né? Imagina, por exemplo, que só se começa o campeonato para janeiro, por exemplo. Isso quer dizer que provavelmente haverão muitos jogos no meio da semana para poder compensar, ou haverá uma forma diferente de competição. Isso já foi de alguma forma abordado pela federação ou pela Associação de Futebol de Coimbra? Connosco ninguém nos abordou e parece-me que é uma questão bem mais simples de resolver do que à partida possa parecer, e a Associação de Futebol de Coimbra tem garantidamente pessoas nos seus quadros com a mesma abertura para perceber de que não é nenhum bicho de sete cabeças começar a época em janeiro, porque os calendários de futsal são suficientemente maleáveis para que se consiga fazer um campeonato, taça, encontrar o campeão nesse timing, até porque nós conhecemos muito bem a realidade dos últimos anos em que fazemos um campeonato, um apuramento de campeão ou uma fase de descida, uma espécie de segundo campeonato, depois fazemos as taças de encerramento, tudo isto para ocupar os jogadores até maio, até junho. Portanto, sabemos que poderá ser uma época com menos jogos, com menos jornadas, mas que não será difícil encaixar o quadro competitivo nos escalões de futsal e naqueles que nós bem conhecemos. Pode haver aqui uma adaptação de que, em vez de haver taça de encerramento com um único e simplesmente campeonato, com uma única ressalva. Nem todas as associações têm as mesmas número de equipas que Coimbra e, portanto, naqueles 3 escalões que têm competições nacionais na formação, infantis, juvenis e júniores, os timings são mais apertados. Porque a determinada altura tem que se saber quem é o representante de Coimbra para ir à Taça do Nacional. E essa é a única questão que Coimbra tem que assegurar. É que quando a Federação disser que dia 15 do mês X ou dia 20 do mês X, Coimbra tem que nomear um representante, eles têm que garantir que o campeonato está terminado até lá. Isso é perfeitamente encaixável nos nossos quadros competitivos. Coimbra tem, na minha opinião, e estou à vontade para o dizer, tem umas férias no Natal completamente desadequadas com a nossa realidade competitiva, em que às vezes estamos parados 3 e 4 semanas, depois vem a Páscoa, é a mesma coisa, vem o Carnaval, a mesma coisa. É uma questão de condensarmos jornadas, é uma questão de, no futsal é perfeitamente viável fazer jornadas concentradas ao sábado e ao domingo, porque é isso que acontece na primeira divisão dos playoffs e nós já estamos habituados a isso. Portanto, o calendário não é aquilo que mais me assusta, há bem coisas bem mais que nos preocupam neste momento, no que toca à segurança dos jogadores, algumas adaptações temos que fazer no nosso pavilhão, no que toca à higienização do espaço, à higienização dos próprios jogadores, à hidratação dos jogadores, que é uma questão que pouca gente tem falado nela, que vulgarmente toda a gente bebe água das mesmas garrafas e isso vai passar a deixar de ser possível, como sabemos, quer nos treinos, quer nos jogos, e esses são pormenores que temos a aguardar algumas diretrizes e atendendo até também alguma da formação da nossa direção na área da saúde, e temos pesquisado também sobre isso, já estamos aqui a criar internamente alguns regulamentos de adaptações. E essa tem sido a nossa preocupação, como resolver problemas que nos têm aparecido e que os pais nos têm perguntado como é que vai ser assim, e é isso que nós estamos concentrados, para além, como já te disse, a constituição das equipas e das equipas técnicas, também nos procedimentos de segurança e de higiene. É por aí que estamos aí neste momento. Correto, é uma preocupação natural e realmente muito bem falado, porque ao fim e ao cabo tratamos de saúde, né? Não só saúde pública, como saúde individual de cada um, né? A responsabilidade é muito grande, né? Mas só para terminar a abordagem a essa Covid, nessa forma tão apertada como ela nos convida a conviver com ela, consegue imaginar um pavilhão totalmente vazio e só com os jogadores lá dentro?
Francisco, eu já tivemos a oportunidade de partilhar isto, os dois fora do microfone, e eu espero que nós chegamos a esse ponto. Porque se tiver que ser para os atletas e para a nossa estrutura, certamente iremos fazer esse sacrifício em prol disso. Mas, assim como não consigo ainda neste momento muito bem encaixar a Liga, a primeira divisão do futebol 11 com os estádios vazios, e ouvir-se quase que cada vez que o treinador principal fala juntos, nós vamos ouvir isso na televisão, também não consigo neste momento ver o futsal, quer seja no Domos Nostra, quer seja em qualquer pavilhão deste país, sem o calor da bancada, já para não falar no aspecto financeiro, que me parece completamente insustentável, se os compromissos da parte da entidade organizadora forem os mesmos, ou seja, se nós continuarmos a pagar à segurança ou à GNR, se devemos continuar a pagar aos árbitros, se devemos continuar a pagar as taxas de jogos, e sem podermos termos a receita do bilheteira e do bar, como devem imaginar, vai ser asfixia e a morte, entre aspas, de muitas das associações e de muitos clubes, na qual o Domos Nostra também certamente se encaixará. Mas esse é um aspecto que depois poderemos pensar no aspecto financeiro. Agora, o aspecto desportivo / espetáculo, sem público nas bancadas, que neste momento, muito certamente, não quero pensar nesse cenário. Estou muito mais disponível a esperar até janeiro, fevereiro ou março do que começar precocemente sem público nas bancadas, até porque a probabilidade de um jogador ou um árbitro estar positivo é tão grande como a de um adepto na bancada, e por isso esperamos não ter que partir para esse cenário, até porque a mim deixaria-me certamente muito triste ter que barrar a entrada do nosso pavilhão, mas sobretudo deixar de gozar o cenário e o calor humano que fazemos todos e que vocês também têm levado para aqueles que não podem vir ao Cabanão. Ok. Agora vamos falar um bocadinho da equipa de sêniores, mas antes de falar da equipa de sêniores, falamos também de uma novidade que o Domos Nostra tem esse ano, uma equipa de sub-23, masculino, não é? Só masculino, né? Primeiro lugar, por que a equipa de sub-23? Em segundo lugar, já tem equipa técnica preparada, pode apresentar alguém da equipa técnica, já há jogadores contratados, como é que está essa equipa de sub-23? Isto é assim, Francisco, esta equipa de sub-23 era para ter aparecido na época que agora terminou. A nossa formação, felizmente, tem muita qualidade e muita quantidade. E nós que nos gabamos de ser, e na minha humilde opinião, justamente um clube formador, não podemos estar a formar durante 10, 12, 14 épocas e depois dizer pura e simplesmente a um jogador sénior de primeiro ano que este ano vai ter que rodar no outro clube ou que não temos lugar para ele na equipa principal do Domos Nostra. E então, o ano passado, encaixámos muitos jogadores na equipa principal, que estava na segunda divisão nacional. Alguns jogadores mantiveram-se no plantel júnior com uma regra excepcional e que sabíamos que terminava na época 19-20, que era a possibilidade de termos jogadores séniores do primeiro ano nos júniores, e sabíamos que na época 20-21 isso não aconteceria, e deparamos este ano com um cenário tão simples como este. A equipa principal, ao que parece, vai se manter na segunda divisão, pelo menos as indicações que temos oficiais da Federação Portuguesa de Futebol, embora nos últimos dias muito ruído tenha havido acerca destas questões, mas o único comunicado que temos neste momento é da Federação Portuguesa de Futebol a dizer que o campeonato terminou sem subidas e sem descidas. Nós colocámos e preparámos para a segunda divisão nacional e, portanto, sem a possibilidade de termos séniores de primeiro ano na equipa júnior, que essa regra acabou, temos 11 jogadores da equipa de júniores que passaram a séniores de primeiro ano. Por muita qualidade que eles tenham, e têm, o ano passado muitos deles foram chamados à equipa principal, é de todo utópico encaixar estes 11 jogadores no plantel da equipa principal que se manteve na segunda divisão nacional como espera. E, portanto, havia aqui dois cenários em cima da mesa. Arranjamos colocação para estes jogadores numa espécie de equipa satélite aqui nos nossos vizinhos, damos liberdade aos jogadores de irem para algum lado, ou vamos continuar a acompanhar a sua formação, criando nós uma equipa de sub-23
que está regulamentado e que encaixa no Campeonato da Divisão de Ouro da Associação de Futebol de Coimbra. Um modelo que nós próprios já criticamos no passado, com outros concorrentes nossos, de um aproveitamento desportivo para além do aproveitamento formativo, e portanto nós partimos para esta segunda opção de formar a equipa de sub-23, que tem um regulamento próprio, mas que é uma equipa de séniores que participa no Campeonato da Divisão de Ouro da Associação de Futebol de Coimbra, com todas as dificuldades e constrangimentos que isso acarreta. Porque é que nós estávamos muito preocupados com a constituição deste plantel, nem desta equipa técnica, nem estamos neste momento. Temos, como te disse, 11 jogadores que subiram do Júnior. Portanto, 70% da equipa estava automaticamente formada com os 11 que vinha. E esta equipa só fazia sentido para aproveitar estes jogadores e que estes jogadores tivessem esse compromisso connosco. Portanto, isso está assegurado e contamos connosco. Tínhamos 3 jogadores que na época passada, sendo séniores do primeiro ano, nos pediram para ir levar em equipas vizinhas, porque sabiam que seria difícil o seu enquadramento na equipa principal e que regressam a esta equipa de sub-23. E com um ou outro ajuste de jogadores que contamos com ele para a equipa A, mas que neste momento podem não estar ainda refinados para a equipa principal, então o plantel neste momento está praticamente fechado, sendo que vai ser um plantel curto, um plantel sem grandes reforços, porque queremos muito que este plantel sirva a equipa A já no decorrer desta época e que a equipa de júniores alimente este plantel também sempre que seja possível. Portanto, nós, se temos um plantel de júniores com 14, 15 jogadores, se temos uma equipa de sub-23 com 14, 15 jogadores, e se temos um plantel sénior com 15, 16 jogadores, temos aqui um misto de 40 atletas para 3 equipas, que é mais do que suficiente para fazer face aos 3 longos campeonatos que aí vêm. Se pensarmos que na época passada, o júnior de primeiro ano, como por exemplo o Luís Pacheco, foi chamado com muita frequência à equipa principal A. Se pensarmos que o sénior de primeiro ano, como o Léo, foi chamado com muita frequência à equipa principal A, neste momento podemos considerar que a equipa principal A passa a ter um plantel não de 15 ou 16, mas um plantel de 40 atletas, todos eles inscritos na Federação Portuguesa de Futebol e todos eles a poderem ir aos jogos da equipa principal. Assim o Mr. Daniel Vilarinho e os seus pares o desejam e o pretendam, porque o compromisso é que estas 3 equipas sejam basicamente uma equipa única. Não me quero fugir, nem me quero esquecer da tua questão relativamente à equipa técnica. Neste momento está assegurado o treinador para a equipa de 23, mas porque ainda não o comunicamos aos jogadores, também não o quero fazer aqui hoje, Francisco, e peço desculpa por isso. O teu órgão de comunicação social será um dos primeiros, ou o primeiro a sabê-lo assim, que os nossos atletas também o souberem, mas não queremos que eles saibam pelos outros, pelo Facebook ou pelo Mir Online, e perdoa-me esta referência, mas quero primeiro que os jogadores saibam e depois então tornamos público, mas está fechado neste momento a equipa técnica. Falta um ou outro ajuste eventualmente no delegado que vai estar com a equipa, o massagista, que no longo de todos os que temos no Domus Nostra é uma questão de distribuir, mas que neste momento não é uma questão de, assim tão importante saber quem é o delegado que está com o sub-23 ou quem é o massagista que está com o sub-23. O que é certo é que o treinador está fechado em concordância com o treinador de júniores e em concordância com o treinador principal, e portanto, porque eles os 3, mais do que nunca este ano, vão ter que partilhar recursos, vão ter que partilhar horas de treino e vão ter que partilhar, sobretudo, experiências para que a equipa principal saia melhor servida e saia a ganhar, e aí sairemos todos certamente. Perfeitamente. Já estamos a falar de treinadores, temos aqui a segunda novidade, né? Que não é uma novidade, mas não deixa de ser-la, né? Que é a permanência do Vilarinho como treinador da equipa principal. Ele chegou assim meio de repente, né, no fim da época passada, da antiga época, né, chegou, né, no fim daquela época, apareceu, não digo do nada, mas apareceu de uma forma repentina no lado de Porto Mar. Se calhar no começo houve, como é natural, alguma dificuldade, tanto de um lado como do outro, para entenderem o que um pretendia e o outro conseguia dar em troca daquela que ele pretendia, né? Mas ao fim e ao cabo, principalmente na segunda volta, percebeu-se que a equipa começava a encontrar ali os caminhos que o Daniel pretendia,
e a coisa foi, se não foi melhorando muito a nível de resultados, pelo menos foi melhorando a nível de jogo jogado, vamos dizer assim. Permita-me dizer isso como alguém que vê um bocadinho de futsal, mas acredita que a permanência do Vilarinho nesse momento é uma forma de mostrar a coletividade no seu todo e aos jogadores principalmente que a mentalidade está ali, é aquela para permanecer e é com ela que vocês acreditam que vão sair vencedores disso tudo? A mensagem é mesmo essa. Primeiro, é porque quando falámos com o Daniel Vilarinho ano passado, já mesmo no final de julho, portanto, estamos a ver que neste momento estamos no início de maio, e ano passado, quando contratámos o nosso treinador, estávamos mesmo nos últimos dias de julho, a 15 dias do início da época. Portanto, quando falámos com o Daniel e ele aceitou este rep, para nós foi bastante claro, e transmitimos ao Daniel, que não gostamos ou não queremos nem desejamos treinadores para uma época. Nós temos um treinador de um projeto que faça o seu caminho e que respeite também aquilo que é o caminho do Dom Jorge. E, portanto, à boa maneira daquilo que já vinha dos anos anteriores, com o Humberto Rua, com o Pedro Rocha, com o Miguel Grego, com o Pedro Neto e, ultimamente, com o Cláudio Cruz, nós nunca tivemos um treinador para uma época. Se um dia acontecer, não há problema nenhum, por motivos pessoais ou desportivos, também cá estaremos para saber tomar as nossas decisões. Mas foi bastante claro desde sempre com o Daniel de que era um treinador de um projeto e não de uma época. Finalizar nesta época de forma abrupta e sem conseguirmos perceber como é que era a época iria terminar a nível desportivo, porque aqui ninguém é adivinho ou bruxo, e tu, como muito bem disseste, sentia-se muito bem a evolução entre o início da época e o final da época. Não só até mesmo a nível de resultados, porque eles começaram a melhorar nos últimos jogos, mas sobretudo a nível da qualidade dentro do jogo e dentro do campo. E, portanto, a continuidade do Daniel, da nossa parte de direção, não estava colocada em questão. Numa breve conversa de poucos segundos com o Daniel, percebi que essa também era a ideia dele. Sem grandes condições, como é lógico, numa tentativa de melhorarmos a estrutura. Neste momento, ele está a trabalhar afincadamente na nova época. Já temos 2 reforços para a equipa técnica que o irão acompanhar. Portanto, há um novo treinador de guarda-redes que irá ser também o seu treinador adjunto, que é o Beto, que é um indivíduo que já tinha colaborado connosco no passado, que vem de um projeto ali do Conselho de Oliveira do Bairro, e que vai entrar para a equipa juntamente com o Daniel, e uma nova figura, que é o do analista de estatística e analista de jogo, que vai também acompanhar o Daniel, que também transita de um conhecimento e de uma equipa passada que o Daniel teve, também ele, um ex-treinador dos Atómicos, do Oliveira do Bairro. E, portanto, a restante equipa que já cá tinha, com o João Pedro Caetano, que se vai manter, embora um papel ligeiramente diferente, junto da equipa sénior, e com os delegados a serem os mesmos, no mais José Rua. Portanto, a equipa saiu aqui mais reforçada e, entre aspas, um bocadinho mais profissionalizada, com algumas lacunas que tivemos na época passada. Desculpa interromper, mas era o mesmo termo que eu ia usar agora para você, que era somente ver-se que no mundo do futsal, no mundo do esporte de tomador, cada vez mais é preciso profissionalizar-se, né? Ter alguém encarregue só da parte de estatísticas mostra o cuidado que vocês têm em se aproximar o mais possível daquelas equipas que estão no top da segunda divisão, né? Que vê-se muito claramente a diferença não é de qualidade, mas de profissionalismo mesmo, quando vem uma equipa de longe, do que ver numa divisão no distrital. É normal que seja assim, não é? Quanto mais alto vai chegando, mais é preciso equiparar-se a eles para poder dar conta do recado, né? Essa ideia do profissionalismo realmente está vincada e é para ficar. É para ficar, sim, e claramente esta foi um passo que tentámos dar, até porque aquilo que se ganha em tempo e em qualidade, se ao analisarmos o jogo do fim de semana, se tivermos já os dados estatísticos todos organizados e com dados vistos por alguém que os sabe ver e tratar, o tempo que se perde, entre aspas, a olhar para o jogo do fim de semana passado no primeiro treino da semana,
passa a ser muito mais rentabilizado, e esse foi o principal passo que quisemos dar com este aporte para a equipa técnica de um analista, que esperamos que seja para replicar, também nós a aprender com ele, para replicar também noutros escalões. E vamos aqui também ser um bocadinho justos com os restantes treinadores, à sua maneira, mas alguns dos nossos treinadores já faziam isto junto às suas equipas, como é lógico, com um menor grau de profundidade, logo profissionalismo, mas também já havia com muito bons olhos alguns dos nossos treinadores, para não dizer todos, a apresentarem alguns dados importantes para corrigir alguns jogadores, sobretudo nos escalões mais acima e nos femininos. Não nos podemos esquecer de que a estatística hoje em dia é uma das modalidades de treino tão importante como a tática, a preparação física, a correção de alguns movimentos. A estatística é também uma das componentes que é importante a reforçar e ter em conta no mundo do futsal moderno. Ok. Para não gastarmos muito mais tempo da sua atividade profissional, não estamos cá para roubar tempo para ninguém, peço para você que me diga, por favor, já que estamos falando bastante dos sêniors, não vamos ser injustos e deixar de falar do sênior feminino também, logicamente, que também tem dado muito boa conta do recado, também deu nessa época que terminou agora, e vamos falar muito rapidamente sobre a escala de formações, sempre sem vamos deixar bem claro que o que não há tempo hoje, havemos de fazer entrevistas específicas para essas para as formações, para cada uma delas, e logicamente para o sênior feminino, mas muito rapidamente, nesses escalões, tanto no feminino como nas formações, na formação, haverá novidades, não estou dizendo a nível de pessoas, estou dizendo a nível de trabalho em si, ou aquilo que está a ser feito nesse momento é para continuar repetindo até a coisa melhorar. E sempre com aquela perspectiva de que continuamos sem saber, logicamente, como é que vai ser a época, né? Sem dúvida. Isto basicamente será para continuar o trabalho que estava a ser feito, sobretudo nesta época que acabou desta forma. Primeiro, nos femininos, já houve uma reunião entre o treinador, entre a equipa técnica e as jogadoras, portanto, onde foi clara a vontade de continuar, sabendo eles de antemão qual era a vontade da direção, portanto está assegurada a continuidade da equipa técnica e da equipa feminina para a próxima época, com um ou outro reforço muito pontual, mas é um projeto em que sabemos que, como não havia formação no futebol feminino, a formação tem que ser feita no escalão mais alto nos séniores. E, portanto, sabemos nós que no segundo ano foi melhor que o primeiro e garantidamente no terceiro ano vai ser melhor do que o primeiro e o segundo juntos. Portanto, isso não temos dúvidas. Na formação, e posso adiantar que o Emanuel Inácio vai continuar a ser o treinador desta equipa de femininos. Na formação, vamos manter a formação em todos os escalões, em que os treinadores, na sua esmagadora maioria, todos se vão manter ao regresso do David Nicolau, que vai passar a ser, que teve um ano de pausa, mas vai voltar a ser treinador da formação do Domus Nostra. E há aqui uma novidade na formação, é que pela primeira vez, sempre tivemos Pires e Traquinas, mas pela primeira vez vamos federá-los, ou seja, vão ser duas equipas que também vão competir na Associação de Futebol Coimbra. E de que forma é que isto acontece? Não é um campeonato regular, é uma espécie de torneios, que era aquilo que nós já fazíamos, mas por nossa iniciativa, em que convidávamos equipas ou íamos a sítios onde nos convidavam, e agora estas equipas de Pires e Traquinas irão a torneios, a convívios organizados pela própria Associação de Futebol Coimbra. É um passo dado na direção dos próprios interesses da Associação de Futebol Coimbra que nos lançaram esse desafio para o aumento de atletas filiados por associação. E, portanto, nós no ano passado tínhamos 36 atletas nas colinhas, nos Pires e Traquinas, que será ser um número muito idêntico este ano, que iremos aumentar em número de atletas federados em relação à época passada. E, portanto, passaremos garantidamente a ser uma das equipas do top 3 distrital. Não sei quantificar, também não conheço a realidade dos outros clubes neste momento e quantos atletas vão ter, mas nós garantidamente com a criação da equipa de sub-23 e com a filiação dos Pires e Traquinas, garantidamente, não sei se em primeiro, se em segundo, se em terceiro, mas garantidamente que passaremos para o top 3 de atletas federados em Coimbra, na modalidade de futsal. A formação
E para ver a importância que nós lhe damos e que continuamos a dar, fizemos no sábado, este sábado que passou, a primeira sessão para renovação / inscrição dos nossos atletas, em que divulgámos nas redes sociais com algum cuidado, tentámos criar um espaço amplo, com medidas de proteção, e com muita surpresa nossa, mais de 50% dos nossos atletas já estão neste momento com o processo da inscrição feita. Os pais, encarregados de educação, e os atletas dirigiram-se ao nosso pavilhão no sábado passado, e nós, mesmo atendendo ao tempo e à meteorologia que se fazia sentir no sábado, foi fantástico. A adesão dos pais, que também quiseram dar um sinal que, acho eu, interpreto desta forma, um sinal: contem connosco, porque nós estamos aqui também para continuar a pertencer a esta família, e portanto nós vamos continuar a fazer este encontro mais 1 ou 2 vezes, porque não é neste momento fácil ir de encontro os atletas e entrar nas casas deles para que eles nos assinem e renovem as inscrições, e esta parece-nos a forma mais simples, e também para salvaguardar a continuidade das nossas equipas, jogando um bocadinho na antecipação e em algum assédio natural e, vamos admitir, legítimo de outros clubes aos nossos atletas, e portanto neste momento nós temos mais de metade dos atletas da época passada inscritos, não porque as inscrições não abriram, mas com as fichas assinadas e na plataforma Sport da Federação Portuguesa de Futebol, com tudo incluído. Basta clicar lá no botãozinho Enter para que mais 50% dos nossos atletas estejam inscritos para a época 2020-2021. Portanto, isto posso dizer, Francisco, há males que às vezes vêm por bem, e as pessoas que nos estão a ouvir que não pensem que estávamos a desejar isto nem de perto nem de longe, mas se nós andamos sempre aqui numa lufa em inícios de setembro a conseguir assinaturas, vezes de entidade, fotografias, exames médicos, para os que os jogadores estejam prontos para o primeiro jogo, este ano as coisas estão desta forma, e permitiram-nos também estarmos neste momento com mais de metade do trabalho feito, quando ainda estamos na primeira metade do mês de maio e temos com estes processos já todos resolvidos e ultrapassados. Ok. Permita-me 2 perguntinhas muito rápidas, mesmo para encerrar. A primeira é: quantos jogadores vocês vão ter federados, mais ou menos? Assim, no futsal, com estas novas demarches, partindo do princípio que vamos manter o mesmo número de atletas aproximadamente por cada escalão, não tenho dúvidas nenhumas que os atletas federados vão passar os 150. Portanto, que será para nós uma verdadeira loucura no bom sentido, porque replicar isto por transportes, por alimentação, por número de horas de treinos, por número de horas de jogos, por quilómetros percorridos ao longo deste distrito e não só, pela primeira vez com 3 equipas séniores, com as 2 masculinas com uma feminina, uma equipa de júniores que vai ser tratada por nós como sendo quase uma equipa sénior, e como falamos há bocadinho, com toda a formação a fervilhar desta maneira, garantidamente vamos passar os 150 atletas, e numa visão muito positiva, em que se fizermos 15, 16 atletas por escalão, vezes os 6 escalões da formação, mais os 2 novos e os 3 de séniores, este número aumenta claramente, porque passaremos a ter 9 equipas federadas, sendo que aqui a menina dos olhos de olhos continuará a ser a formação, sem a menor das dúvidas. Então agora vai a última pergunta. Com mais de 150 atletas, vocês não são um clube meramente de aldeia, não é? E nem sequer são um clube meramente de um conselho. São um dos expoentes máximos nesse momento de divulgação no Conselho de Mira a nível de desporto e cultura, mas não pode ser classificado. Vocês já foram classificados um belo de um dia, quando jogaram pela primeira vez no Nacional de Sêniores em Viseu, como clube de nome esquisito, né? Mas de repente o clube de nome esquisito consegue ter, uma terra chamada Porto Mar, que muita gente lá fora não tem a mínima ideia do que é. De repente um clube desse consegue juntar 150 atletas, grande maioria deles na parte de formação, com a concorrência toda que há no desporto, é normal que seja assim, né? Principalmente futebol de campo. Não é nenhuma brincadeira. Vocês têm um barco muito grande para tomar conta aí,
E eu confesso que não gostava da nossa pele. Gostavas, Francisco, tu também és muito ligado ao desporto e sabes que tudo isto acaba por fluir naturalmente quando nós temos, e a direção tem essa sorte, uma equipa tão grande de pessoas à nossa volta, em que a própria direção é um grupo de amigos, é uma família, e depois quando precisamos de alguma coisa o sino toca a rebate, e felizmente as aldeias de Portomar, do Cabeço, que são aquelas onde é a sede do Vamos Nostra, mas todo o Conselho de Mira já nos dão o devido valor e, mais do que isso, o devido reconhecimento, e estão disponíveis para colaborar também. Exemplos disso é que sempre que nós precisamos de alguma coisa, pedimos ajuda monetária, pedimos ajuda humana de mão de obra, e ela tem aparecido sempre. Posso-te dizer que essa história engraçada do jogo do Viseu, do clube do nome esquisito, também jogou a nosso favor, porque o nome esquisito só é esquisito até passar a ser um nome vulgar e comum, e foi o caso. No futsal hoje em dia, e nós percorremos muitos quilómetros pelo país todo, no futsal hoje em dia, já só quem anda muito desatento é que não sabe quem é o Vamos Nostra, quer pela participação da equipa principal na Taça de Portugal e na sua divisão nacional, mas também pelo grande esforço e a grande intervenção que tem no papel formativo em Coimbra. E, portanto, é difícil irmos a algum sítio, alguém que já não nos conheça, pelo menos o nome e o nosso trabalho, e é sempre com muita honra que nós vimos que qualquer iniciativa que nós divulgamos nas redes sociais, vimos nomes importantes do futsal do panorama nacional a virem comentar as nossas publicações, a darem-nos os parabéns, porque andam atentos precisamente ao nosso trabalho. E ao longo destes 20 anos do futsal federado que o Vamos Nostra tem, fomos deixando felizmente boas amizades em todo o lado. Foi um projeto que arrancou há 20 anos, vai fazer esta época 20 anos que federamos a nossa primeira equipa, e tivemos muito tempo apenas com uma equipa para deixar bases para o futuro e para nós próprios percebermos o que era isto do futsal federado, porque para todos nós era uma novidade. E como te dizia, ao longo, desde o norte ao sul do país, e até já felizmente já tivemos a oportunidade de ir ao estrangeiro com o nosso futsal também, deixamos felizmente boas amizades, e contamos sempre com o contributo de nomes que eu não me quero aqui arriscar a dizer, porque poderia ser injusto com alguns dos outros, mas sempre que nós precisamos de uma equipa A ou B ou C para um torneio, é a eles que recorremos. Sempre que precisamos de um treinador para dar o nome a isto ou para contribuir com o seu know-how para uma atividade que fazemos, é a eles que recorremos. E é com tanto orgulho, Francisco, mas tanto orgulho, que somos convidados anualmente para os torneios mais importantes de futsal a nível nacional, e que temos tido sempre o prazer de participar e de também irmos nos divertir um bocadinho desta feita às coisas organizadas pelos outros, em que nós vamos só como meramente participantes, e que também é tão bom de vez em quando sentir o outro lado da moeda, em que também alguém organiza as coisas para nós podermos participar. Em relação aos mais de 150 atletas ao clube da aldeia, é um clube de mira garantidamente, não há dúvida, porque infelizmente Portomar e Cabeço não têm tantos miúdos que pudessem preencher as nossas fileiras, mas terminava, porque tu pediste para ser breve, tudo que eu não estou a ser, mas terminava deixando aqui uma nota. Foi com muita alegria que vi ontem no Facebook que o Alarrua apresentou também o projeto para a próxima época, e para além de destacar toda a formação que o Alarriba também se prepara para ter todos os escalões de formação, e dar daqui os parabéns ao Roça, ao seu presidente, e a toda a equipa que com ele o acompanham, é com muito orgulho que parece que vamos voltar a ter uma equipa de futebol 11 sénior nos campeonatos da Associação de Futebol Coimbra, e que tanta falta faz ao Conselho, e que, contrariamente àquilo que as pessoas possam pensar, não é nenhuma concorrência, bem pelo contrário, nós precisamos de que haja quanto mais equipas a participar, melhor, quantos mais atletas a poderem praticar o futebol ou o futsal, no nosso caso, no nosso Conselho, para não terem que ir para outros lados, e sobretudo para que fiquemos com a garantia de que o Conselho de Mira tem tão bons pergaminhos ao nível do desporto individual e coletivo, e deixar aqui um grande abraço
solidariedade e força para o Alarriba, para que levem a bom porto esta intenção de ter todas as equipas na época 2021 e principalmente saudar o regresso da equipa sénior e que seja um regresso duradouro e para ficar para sempre como o nome do Alarriba merece e a sua história também merece ter respeitado. Exatamente. E agora posso dizer que em breve será um dos entrevistados a alguém que venha do Alarriba, porque realmente é uma novidade muito boa e que fazia falta já há muitos anos em Mira. Paulo Grego, muito obrigado pela tua atenção, pela tua disponibilidade. Fica a certeza de que o Mira Online, assim como nos outros anos, desde o primeiro ano do Mira Online, vai estar convosco na próxima época também. Estaremos da mesma forma transmitindo jogos em casa e quiçá, quem sabe também alguns jogos fora, se for possível. De qualquer forma estaremos cá para poder divulgar, porque ao fim e ao cabo o Donos Nostra faz parte da história do desporto mirense e sendo um desporto dentro de um pavilhão é até mais fácil para poder abrir transmissões. Em breve haverão também condições também no estádio de Mira, né? E aí sim também podemos transmitir o futebol de campo. Devagar vamos lá, mas de qualquer forma estaremos cá para poder transmitir e conte conosco. E já agora muito obrigado pela tua atenção e tenha uma boa continuação, uma boa semana, tá bem? Igualmente obrigado. Boa sorte também ao Muito obrigado, até a próxima.